Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Em Destaque. Em Quixeramobim são 12 horas e 5 minutos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Quixeramobim, ouvintes do programa Sindicato em Destaque, que passamos a apresentar a partir de agora. Hoje, na minha companhia, Daildo Maneiro, meu irmão, meu amigo e camarada. E hoje no programa nós teremos, além das notícias sindicais, algumas matérias importantes para discutir um pouco sobre a situação que nós vivemos, do serviço público também. Teremos a participação da nossa companheira Edileia Melo, que vai falar um pouco sobre a situação atual, inclusive o pagamento dos servidores, que anda meio complicado nessa nova gestão, que tomou posse agora já no começo deste ano e anda meio cambaleante em algumas situações. Sindicato em Destaque. Editorial. A natureza profética dos sindicatos. Por que os sindicatos devem existir na atualidade? Qual é o papel deles? Os sindicatos ainda possuem alguma utilidade no mundo do trabalho precário e flexível? O programa do golpe neoliberal em curso no Brasil responde a essas perguntas de forma contundente nas mudanças recentes que aprovou na legislação trabalhista. A recém-aprovada Contra-Reforma Trabalhista no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer define um ataque mortal ao movimento sindical brasileiro. As mudanças promovidas na consolidação das leis trabalhistas CLT foram avassaladoras, na perspectiva de desmontar uma das principais trincheiras de lutas do país, da classe trabalhadora. A questão central das mudanças aprovadas é redefinir a natureza e a amplitude da capacidade de representação das organizações sindicais no mundo do trabalho e na sociedade de uma forma geral. Nesse sentido, é possível destacar 3 eixos que definem o sentido profundo das mudanças. Primeiro, é o da precarização e fragmentação dos contratos de trabalho, ou seja, ao ampliar e formalizar o cardápio que o capital, os patrões, possuem para realizar as contratações nas empresas, tais como terceirização, teletrabalho, trabalho intermitente e contratos temporários. As categorias profissionais como bancários, comerciários ou professores são diluídas nesse turbilhão de flexibilidade precária. Ocorre uma alienação do sentido essencial do trabalho na sociedade. Os trabalhadores são desenraizados da sua profissão, do seu local de trabalho e, consequentemente, da sua capacidade de organização representativa nos sindicatos. O segundo é a fragilização da organização por local de trabalho e da organização das lutas coletivas. Fica definida a organização de comissões por empresa, sem a participação dos sindicatos na sua organização e composição, que podem conduzir à construção de acordos coletivos, onde, em muitas questões, o negociado prevalece sobre o legislado. Existe ainda a previsão de situações de acordos individuais com alguns segmentos de trabalhadores. A definição dos acordos individuais e das comissões por empresa, com a prevalência do negociado sobre o legislado, é um ataque frontal à capacidade de coesão e unidade nas lutas coletivas dos trabalhadores, seja em questões imediatas de sua realidade nos diferentes locais de trabalho ou nas lutas políticas mais amplas por direitos. A organização dos trabalhadores por local de trabalho, através de seu sindicato representativo, é um princípio histórico defendido pelo sindicalismo combativo e inaugurado pela Central Única dos Trabalhadores, no fim dos anos 70. A forma como a mudança foi proposta corrompe a organização ao fragmentar a capacidade de organização a partir de uma base coletiva. O terceiro é o ataque estrutural à capacidade de financiamento sindical, a redução drástica e estrutural do financiamento da organização, ações e lutas sindicais, com destaque para as campanhas salariais, greves e manifestações de massa por direitos. Pode ser compreendida como uma síntese das mudanças aprovadas.
a precarização dos contratos de trabalho e a forte redução na capacidade negocial dos sindicatos produzirá efeitos avassaladores nas taxas de sindicalização. Outra mudança importante é a individualização da existência da adesão de cada trabalhador às deliberações coletivas de contribuição aprovadas em assembleias de sua categoria. Em suma, os 3 eixos de mudanças focam no evidente esvaziamento da representatividade e combatividade sindical no país. As mudanças visam ampliar as garantias e a autonomia do capital, das empresas, nas relações de trabalho. Bom, eis aí um grande problema que nós temos que enfrentar, né? Porque essas mudanças que ocorreram na legislação trabalhista, ela, claro, teve como foco principal, primeiro, diminuir os direitos dos trabalhadores, tanto faz seja do setor privado ou do setor público, e principalmente tentar acabar com a maioria dos sindicatos combativos que existem nesse país. Então a elite que governa esse país sabe que os sindicatos foram, ao longo da história, um marco importante na conquista dos direitos. Se a gente observar a Constituição de 88, a Constituinte de 88, com a participação massiva das organizações sindicais desse país, aí é que a gente vai perceber como foi importante essa luta. E que de forma, assim, muito sutil e descaradamente também, esse governo ilegítimo que temos no país, que é acabar com todas essas garantias. Mas é claro que nós, que os sindicatos combativos desse país, não vamos deixar barato. Não existe outra saída se não for a pressão, se não for a mobilização. Ir ao centro do poder. Deixar de atuar só nas periferias do poder, dos pequenos modelos de organização política que existem, e bater de frente realmente com o poder vigente nesse país. Não é possível que milhões de brasileiros, organizados em tantos sindicatos, vá deixar que um pequeno grupo, que não nos representa, que está lá no Congresso Nacional, está lá no Palácio do Planalto, dê as cartas nesse jogo. É hora de bater de frente. Chegar junto mesmo. Tirar na unha quem está ali. Melhor que se ele fosse no voto. Porque a nossa democracia é uma democracia que eu considero branca demais e branda. Porque na hora de votar, o que a lei diz? Se não der certo, a população tira. Mas me diga, quais desses que estão no poder, que comprovadamente aí, através de grandes investigações, estão fora, saíram? Colocar é muito fácil. Tirar é outra coisa. Então, arregaçar as mangas, não há outra saída. Ir à luta, ir às ruas, ir ao Congresso, ao Palácio, ocupar Brasília, que é o centro do poder. E dizer que nós não concordamos com isso. Que os nossos direitos, que aos poucos estão sendo retirados, eles vão ter que retornar também. Não há espaço no país, nesse país que dizemos ter uma democracia, que as coisas continuem como estão. Então vamos à luta, companheiros e companheiras. Ainda há tempo. Não precisa simplesmente estar organizado em sindicatos. O movimento sem terra também é um exemplo. Funciona. Pressão. Pressão e pressão para poder, primeiro, manter o que ainda temos. E segundo, recuperar o que nós já perdemos. Tem um que faz amor e tem o outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Esse Brasil é só o melhor tempo. Olha aí, velho, essa música machada. Pede paz, saúde, trabalho, dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Larará. Tem um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e
desce, vai a luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata, é negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. Ó, pendurando eu quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas pras cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó, Pindorama, quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas pras cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda, um Brasil que mexe, outro que suga, um de sunga, outro de gravata, tem um que faz amor e tem um outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Sindicato em Destaque. Notícias sindicais. Bom, continuando o programa, cumprimentar aqui os amigos da FM Líder de São Miguel, que retransmite o nosso programa lá para toda aquela região. Um abraço a todos e todas que fazem parte desta emissora. Segundo a administração, o pagamento da educação será quarta-feira, dia 5. Tristemente, estamos vivendo um retrocesso, pois nos últimos 12 anos, a educação recebia seus proventos no primeiro dia do mês subsequente, às vezes até dentro do mês. Se a luta é para o estabelecimento de um calendário de pagamento para todos os servidores, a administração está dando um passo atrás, atrasando o que antes estava em dia. Exigimos respeito e prioridade na agenda da administração, pois com funcionários insatisfeitos e desvalorizados por falta de planos de cargos e carreira decente, ausência de concurso público, Instituto de Previdência quebrado, suspensão de férias e licença-prêmio, o município só tem a perder e a classe política também. Pois é, então não dá para entender, né? A educação é uma secretaria que recebe os recursos sempre em dias, não atrasa. O repasse ele é instantâneo, então não se justifica o atraso do pagamento da educação. Não sei desmantê-la isso, mas vamos ver. Lembramos aos aposentados e pensionistas a reunião do dia 13 às 8 horas na sede do sindicato. A presença de todos é indispensável. Pauta: pagamento do mês de agosto. Importantíssima essa reunião. Que agora no mês passado, né, nós tivemos que o pagamento do pessoal foi do dia 20. É um absurdo isso. Os aposentados vão conseguir sobreviver tem tanto atraso nos seus pagamentos. Avisamos aos filhos de Maria José Bezerra da Silva a comparecer à sede do sindicato segunda-feira com documentos de RG e CPF, certidão de nascimento e casamento e comprovante de residência para tratar assuntos de seus interesses. Lembramos que o sindicato fica aqui na rua Dias Ferreira, número 103. O filiado que não está com a carteira do sindicato nova, por favor, passa na sede do sindicato para pegar a sua nova carteira, um novo modelo. Então nós estamos abertos de 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Tá bom? Então apareçam lá. Também lembramos que o sindicato auxilia em processos jurídicos, também apoio para exames, raio-x e outras coisas que o servidor tem direito e que o sindicato apoia. Se você não é filiado, traga seus documentos, passe no sindicato e faça sua filiação. Junte-se a nós nessa luta para garantir os nossos direitos. Bom, no programa agora vamos ter a participação da nossa companheira Edilea Mello, que essa semana fez uma participação no programa Repórter Ceará, então vamos reprisar essa matéria aqui no programa Sindicato em Destaque.
a maratona, né, infelizmente, do sindicato é em relação ao pagamento do funcionalismo. A gente fica muito indignada, o Erivelto, porque a gente estava comentando nesse instante. Nós podíamos, né, enquanto intermediário dos servidores, estar falando de outras conquistas, a questão do plano de cargos e carreira decente para os nossos profissionais da Secretaria da Saúde. Nós podíamos estar nesse momento discutindo o plano de cargos e carreira para o pessoal técnico, administrativo, a melhoria do plano de carreira do professor, porque é um dos piores do estado do Ceará. Nós podíamos estar falando de concurso público, que é para poder admitir as pessoas dignamente, onde as pessoas tivessem sua estabilidade garantida. Nós podíamos estar falando de saídas para o nosso QUIPREV, porque está uma situação cruel, né, em relação aos aposentados, que não tem nem previsão de receber pagamento, muito menos de ter reajuste, né, que desde o ano passado não tem. Nós podíamos estar falando de implantação de calendário de pagamento, porque se tem uma coisa que o governo do estado está fazendo bem, por exemplo, hoje, dia 1º, está todo o funcionalismo do estado recebendo o seu pagamento dos 184 municípios. Então a gente percebe que o que falta, na verdade, é boa vontade do gestor de implantar esse calendário de pagamento no que diz respeito a priorizar as pessoas que ajudam ele a melhorar a sua administração, porque o funcionalismo é o empregado do município no sentido de atender e fazer cumprir as políticas públicas. Então, se o funcionalismo ele não sabe nem quando é que sai o seu pagamento, fica difícil a gestão ter êxito, né? E principalmente nesse primeiro ano. A gente fica assim indignada porque a perspectiva, na verdade, era de que as coisas iam melhorar. Pelo menos o sentimento nos ares era que ia ter mudança, mas infelizmente hoje, né, 1º de setembro, nós entramos em contato com o setor pessoal da prefeitura e disseram que o pagamento do professor será na próxima semana, o que a gente já não acredita muito. Não acredita por quê? Devido os recorrentes atrasos. Ontem, 31 de agosto, foi pago o restante do pessoal da saúde. E nós tomamos conhecimento que ainda falta receber os funcionários da policlínica. Então, assim, o que está acontecendo, né? Nós sabemos que houve de julho para cá, está havendo assim, um desmonte na administração, no sentido de não priorizar as pessoas que ajudam a administração a desenvolver o nosso município. Então, assim, nós fazemos parte do Conselho do Fundeb, nós vamos saber se tem dinheiro, porque o que dizem é que a folha não foi concluída. Isso aí a gente não acredita, porque quem está no setor pessoal hoje são pessoas veteranas, são pessoas que sabem como é que a máquina funciona, teve muito tempo para preparar essas folhas, então por que é que não tem? Então a nossa leitura é que parece que não tem dinheiro, e a gente vai, enquanto conselheiro do Conselho do Fundeb, checar essas informações, saber se realmente não tem dinheiro, e na próxima semana nós estamos elaborando uma agenda de ação, porque ou o prefeito senta para se organizar, ou ele senta para se planejar, para colocar o funcionalismo em pauta, no sentido de priorizar, ou nós vamos fazer uma revolução nesse município, porque os funcionários já passaram 8 anos sem aumento, o funcionário ganha acima do mínimo, e ficaram quietos, porque você sabe que o que mexe mesmo no bolso é a história do atraso do pagamento, né? E agora, sem nem previsão de pagamento, que está tudo solto, o prefeito não faz nada, não recebe o sindicato, ele não coloca prazos, entendeu? Para poder a população ficar mais segura, você vê o comércio totalmente parado, você vê a economia do município quieta. Então significa o quê? Que o prefeito está deixando de fazer o dever de casa dele. Mas na próxima semana, nós da diretoria, nós vamos sentar, vamos elaborar assim, um calendário de ações, e a gente espera que o funcionalismo acorde, que quando o sindicato chamar, venha, gente, porque eu vou dizer uma coisa, se ficar quieto no seu canto, se não tiver pressão, a coisa vai tender a piorar. Então, a gente espera que esse pagamento da educação
saia na próxima semana, até porque os recursos do Fundeb é um recurso específico, eles existem, né? E se está acontecendo esse atraso com dinheiro que é certo, a gente fica imaginando com os aposentados que fica esperando que todo mundo receba para poder eles receberem, o que é uma grande humilhação. Então, assim, a partir do dia 4 de setembro, nós estamos fazendo um movimento aqui no sindicato, chamando funcionalismo, para poder a gente pressionar o prefeito. Infelizmente, não era para acontecer isso, porque nós éramos, como eu disse no início da entrevista, nós éramos para estar falando de outro nível, né, de outras conquistas, não atrás do direito sagrado que é o seu salário do mês. O mês passado, nos outros meses foi possível, e o mês passado a gente sabe que o pagamento da educação, o prefeito fez no dia 4. Vamos dar um voto aí de credibilidade que no dia 4 a data fique aí amarrada, sendo dia 4, dia 5. Quando aqui nós tivemos, o Rauíris chamava a gente aqui de uma preocupação, porque ainda tinha alguns setores, a questão de saúde do município, referente ao mês de julho. Vocês têm conhecimento disso? E a preocupação também é extensiva? Foi o que eu acabei de dizer, o pessoal da Policlínica ainda não recebeu. Então, assim, é inadmissível. São funcionários do município ou são prestadores de serviço? Não, tem funcionários efetivos e tem funcionários, né, prestadores de serviço. Agora, assim, se com 30 dias, quem recebe salário mínimo, já é complicado você sobreviver, porque não é viver, é sobreviver. Aí tu imagina uma pessoa receber dinheiro com 60 e 60 dias. Então, assim, é a gente fazer uma tarefa, uma força-tarefa para poder a população como um todo, porque não tem população satisfeita chegando no serviço público municipal com funcionário com raiva, porque o funcionário está indignado com a situação que está hoje. E a gente não vê perspectiva, né? A gente não vê assim a administração sentar para poder resolver a situação, para poder dar sim prazos definitivos. Então, assim, a gente conclama, né, os funcionários para a partir da próxima semana ficar em alerta. A partir do momento que o sindicato convocar, não deixem de vir, porque se não vir, vai ser muito pior. E eu fico muito triste também, aproveitando aí a próxima semana, que é 7 de setembro, você ir para a rua. Eu fico tão indignado. Você tá comemorando a independência de quê? Nós estamos assistindo o caos nesse município, desmonte, que infelizmente não era para estar acontecendo isso, né? O povo deu um voto de confiança e a resposta do prefeito está sendo muito negativa em relação a isso. Então, assim, pelo menos, eu não saio da minha casa no dia 7 de setembro, que realmente não tem nada a comemorar. Independência, que é bom, passa longe. No nosso Quixeramobim, infelizmente, também no nosso Brasil. Exatamente, Edileia. Quando se fala em privatização, eu já fico todo desanimado aí a nível nacional. Eu passo um fio na minha cabeça novamente, privatizar para sofrer, mas toca a vida. Edileia, vocês estão convocando os aposentados para uma reunião no dia 13, já visando a questão do pagamento de agosto, é isso? Isso. Como o prefeito tinha dito, né, no mês de março, foi abril que a gente sentou, ele disse que até o dia 15 gostaria de pagar todos os aposentados. Como esse mês de julho foi pago no dia 23 de agosto, a gente já está em assim alerta. Nós estamos convocando os aposentados para o dia 13, né, de setembro, às 8 horas da manhã, e a gente conclama, não vamos ficar em casa esperando. Venham para o sindicato no dia 13, que é para a gente já ir até a prefeitura e ao Ministério Público, acionar a assessoria jurídica do sindicato, bloquear recurso do FPM, sei lá, fazer alguma coisa, mas que tem que ser feito. Guilherme, muito obrigado. E que as conquistas sejam elas grandes para o servidor, que possa ter um diálogo muito salutar entre o sindicato, a categoria, o prefeito municipal, e que as coisas voltem à sua normalidade, o que a gente torce, o que a gente deseja. A gente também espera, né? A gente torce, porque nós moramos em Quixeramobim, nós amamos essa cidade e nós acreditamos, né? Deu crédito de confiança, mas infelizmente o retorno não está sendo positivo. Mas a gente espera que o prefeito sente com a sua assessoria, com seus secretários, veja o que pode ser feito para melhorar, né? Receba o sindicato. A gente sabe que nós temos muito a contribuir, nós temos muitas sugestões, mas o plebe, infelizmente, ele não está
com pensamento de organizar, é o que a gente sente. Porque nem com o sindicato ele quer sentar para poder a gente junto ver o que está acontecendo. Né? Quando a gente vai para o rádio dizer que tem dinheiro, a gente tem provas realmente que tem dinheiro e nós temos como comprovar isso. Mas a gente sabe que também, por outro lado, está faltando assim, muita boa vontade do prefeito em resolver encarar situações do nosso município de frente, com coragem, com vontade, com responsabilidade. Incertezas. Nos últimos anos, vários brasileiros e brasileiras não estão pensando e agindo em favor do Brasil. A miséria, a desigualdade de renda, os precários níveis de educação, saúde e segurança, o desemprego, a perversa corrupção, etc., são indicadores que nos levam a crer que estamos passando. Não sabemos o fim, por momentos de extrema gravidade. Por quê? A perplexidade domina a maioria da população brasileira. Somos um povo bom e trabalhador. Nosso território, em sua grande extensão, é saudável e compatível com ações desenvolvimentistas. Cremos que a ganância e a falta de espírito público de determinados grupos buscando mais poder, em todos os seus aspectos, provocam um desequilíbrio moral e ético, longe dos princípios básicos da democracia. Está apoiada na expectativa de garantir a representatividade e legalidade das decisões políticas. Os artigos 2º e 5º da nossa Carta Magna mostram a desarticulação do Estado brasileiro. No artigo 2º está dito: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É triste, mas sem generalizar, podemos afirmar que é pura balela. A imprensa nos mostra, diariamente, desentendimentos e brigas entre membros de poderes, constituídos até do mesmo poder. O que está ocorrendo em certas ocasiões não é o debate, é a discussão válida e cívica sobre teses e diretrizes, mas a judicialização da política é uma politização da justiça. Com relação ao artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção, vem sendo um dispositivo de natureza retórica. Democraticamente, precisamos representar o Brasil. Quem diria que um texto desse, hoje, fosse escrito por Gonzaga Mota, hoje professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, e que antes a gente achava que era tão ruim para o nosso Estado. Bom, mas já são 12 horas e 32 minutos, chegamos ao final de mais um programa Sindicato em Destaque. Agradecer a sua audiência, agradecer ao Bandeira, que esteve na técnica conosco, e dizer que o programa Sindicato em Destaque volta no próximo sábado. Boa tarde a todos, tenham uma feliz semana e que dias melhores venham até nós.